A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez diante da sua família para compartilhar com você a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto absolutamente oportuno e necessário para a Igreja de Deus. Uma igreja terapêutica. É o tema que vamos tratar à luz de Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos de volta aqui a presença do presbítero Solano Portela, presbítero aí da Igreja Presbiteriana ali em Santa Amaro, São Paulo, e secretário do Conselho de Relações Intereclesiásticas da nossa IPB. Solano, seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida. Obrigado. Mais uma vez. Muitas pessoas dizem que não se sentem, de certa forma, atraídas pelas igrejas, pois essas igrejas abrigam um ajuntamento de hipócritas. Certamente você já ouviu isso. Os crentes têm alguma culpa no cartório com relação a essa acusação que fazem dos evangélicos? Ou não deveriam criar uma estrutura, ou deveriam criar uma estrutura alternativa para atender essas pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente nós podemos sim identificar problemas com os crentes, com os congregados, quando eles deixam de praticar o amor cristão, deixam de ter a visão cristã dos relacionamentos e muitas vezes são impiedosos em sua crítica e se excedem exatamente nesse viés que beira a hipocrisia, porque ele é também fruto de essa situação é fruto de uma falta de percepção de que todos nós somos pecadores e que dependemos da graça de Deus. Então, consequentemente, quando nós visualizamos os pecados das outras pessoas, nós devemos ser bíblicos, nós não devemos ser comprometidos com o pecado, mas nós devemos também ser amorosos no trato. Então, há uma certa veracidade nessa crítica. No entanto, a solução que algumas pessoas estão dando a isso no presente, essa solução é muito estranha, porque criamos aquilo que tem sido chamado os desigrejados, aqueles que não querem nada a ver com a igreja local, ou que querem, como o irmão disse, formar uma estrutura alternativa à igreja. Isso também não é bíblico, porque a igreja é uma estrutura que não veio da imaginação humana. Ela não é uma estrutura meramente administrativa, mas ela está firmada, calcada, a estrutura que nós temos nas diretrizes divinas. Paulo teve extremo cuidado em colocar, principalmente nas cartas pastorais, a Timóteo e a Tito, como deveria ser estruturada a igreja, com oficiais, com diáconos, com uma estrutura muito semelhante àquela que nós preservamos até os dias de hoje, e essa estrutura deve ser prestigiada. Os crentes devem ser amorosos e viver de acordo com aquilo que a Bíblia comanda a cada um, e aqueles que têm essa ideia devem se aperceber de que ela não é bíblica, que eles estão perdendo por não fazerem parte de uma igreja local. Presbítero Solano, um dos grandes problemas sociais da nossa época é a solidão e a própria dissolução desse elo familiar. A igreja é mais do que um ajuntamento social? Como pode a igreja preencher a necessidade humana? E ainda, esse fato não tira muito o foco de Cristo e de Deus? Nós não podemos tirar o foco de Cristo e de Deus, mas é a própria palavra de Deus que fala da igreja como um organismo vivo, é o corpo de Cristo, onde fala da obrigação que os membros têm uns para com os outros. É a própria palavra de Deus que nos mostra que as necessidades uns dos outros, como é o tema do programa de hoje, como essa necessidade é e deve ser preenchida pelos próprios membros ali, que se amparam mutuamente. Um dos grandes problemas da atualidade é a solidão. E certamente uma igreja bem estruturada, uma igreja cristocêntrica,
ela estará transbordante em amor cristão e ela fará com que haja esse cuidado mútuo em que as pessoas se sintam acolhidas, abrigadas dentro da comunidade cristã, dentro da igreja local. Finalizando a nossa entrevista, como nós podemos levar as cargas uns dos outros? Nós temos que ter a percepção das necessidades uns dos outros. Se o nosso olhar for apenas introspectivo, se nós olharmos somente para nós mesmos, nós nunca vamos nos aperceber das necessidades dos nossos irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas é interessante que ela também diz que nós devemos carregar o nosso próprio fardo, não é? Então, isso significa que a diretriz é para que nós olhemos as necessidades e procuremos preenchê-las. Mas nunca é desculpa para que nós venhamos a descarregar as nossas responsabilidades em cima de outros. Devemos sim ser crentes, cristãos responsáveis com essa visão de comunidade, essa visão de amor. Solano, leve o nosso abraço lá para a igreja de Muito Santa obrigado. Amaro e foi muito feliz pela sua estada aqui no Verdade e Vida. Certamente voltará numa outra oportunidade. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou hoje ao seu coração, hoje com o reverendo Hernandes abordando o tema Igreja, Comunidade Terapêutica. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Encontro paz e amor, tua morada, um lugar de descanso, Senhor. As tuas palavras alentam meu coração. Descansa em tuas mãos. Quando o Senhor resgatou minha sorte, estava como ovelha sem pastor, ferido e com frio na alma e com chagas de morte. Na noite escura o Senhor me resgatou. Por isso, ó Deus Pai, vem hoje me prostrar e agradecer-te por tua graça me alcançar. Por isso, ó Deus Pai, vem hoje me prostrar e agradecer-te por tua graça me alcançar. Quando o Senhor resgatou minha sorte, estava como ovelha sem pastor, ferido e com frio na alma e com chagas de morte. Na noite escura o Senhor me resgatou.
Hoje nós vamos conversar então sobre o tema proposto, Igreja, uma comunidade terapêutica. E vamos conversar à luz do texto de Gálatas 6, versos de 1 a 5. A igreja pode ser um lugar de vida ou pode ser um lugar de adoecimento. Há muitas igrejas que, por se afastarem da palavra de Deus, por não seguirem a norma e o preceito do amor, por não viverem de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, acabam se tornando laboratórios de doença, região perigosa para a saúde emocional e espiritual. O apóstolo Paulo está escrevendo para as igrejas da Galácia. Essas igrejas foram plantadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, percorrendo a região onde os gentios e os judeus viviam, e muitos frequentavam sinagogas nas cidades de Antioquia da Pisídia, de Derbe, de Listra e de Icônio. Deus operou coisas grandiosas naquelas cidades, salvando centenas de pessoas. Foram lutas imensas. Paulo chegou a ser apedrejado em Listra. Porém, quando ele sai desta região, os judaizantes que desceram de Jerusalém começaram a ensinar que se os gentios não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos, pregando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, introduzindo um elemento a mais para que o homem pudesse contribuir com Deus no processo da sua salvação. Paulo escreve esta carta aos Gálatas para rechaçar esses ensinos heréticos dos judaizantes, reafirmando que a fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação, que nós não podemos contribuir com Deus com as nossas obras para sermos salvos, que nós somos justificados pela fé, independentemente das obras. Nós temos aí um grande risco na igreja, que é a influência daqueles que nós chamaríamos hoje de pessoas legalistas, pessoas que impõem sobre as outras pessoas fardos, regras, preceitos e mais preceitos. É a ideia de não toque, não use, não coma, não beba, e o fato de você se privar de alguma coisa ou fazer determinadas outras coisas é que tornará você aceito por Deus. O legalismo, ele gera doença, ele gera radicalismos, ele transforma a exterioridade da vida naquilo que é essencial. Quando Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. O extremo oposto do legalismo é a licenciosidade. São aquelas pessoas que dizem, eu não quero mais preceitos sobre a minha vida, eu não quero mais normas sobre a minha vida, eu não quero mais regras, eu não quero mais leis, eu quero viver conforme o meu coração desejar. E estas pessoas normalmente se descambam para uma vida de permissividade. Paulo está escrevendo exatamente para corrigir esses dois extremos. E vai dizer para nós que a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, um lugar de cura e não de adoecimento emocional, moral e espiritual. E aqui em Gálatas, capítulo 6, Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Talvez um dos grandes dramas da igreja contemporânea é não saber lidar biblicamente com a questão da disciplina. Algumas igrejas fazem vistas grossas ao pecado, permitem tudo, nada é proibido. Tudo é permitido.
Não há regras, não há fronteiras, não há limites. As pessoas entram para a igreja, mas continuam vivendo uma vida mundana, pecaminosa, sem que a igreja tome nenhuma iniciativa para orientar, para disciplinar, para corrigir e para restaurar essas pessoas. O apóstolo Paulo está falando aqui de como a igreja deve lidar quando um membro da igreja fracassa e cai, quando tropeça e vai ao chão, quando passa por uma experiência amarga de um deslize moral e espiritual. Qual a atitude que a igreja deve tomar? Paulo diz, meus irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, a primeira coisa que Paulo está dizendo é que não há uma pessoa específica de quem ele está falando. Pode ser você, pode ser eu, pode ser o grande, o pequeno, o pobre, o rico, o líder e o liderado. Todos nós estamos ainda sujeitos a surpresas na nossa vida e precisamos nos acautelar. Paulo está falando de uma falta que foi não planejada. Não é aquele pecado onde a pessoa fez provisão para ele. É aquela pessoa que caiu repentinamente, imperceptivelmente. Ela como que saiu do caminho, escorregou, foi ao chão, mas ela não tinha planejado deliberadamente cometer aquele delito, aquela transgressão, aquele pecado. Como a igreja deve lidar com essas pessoas? A primeira coisa que Paulo diz é que esta pessoa precisa ser confrontada, corrigiu. Esta expressão na língua portuguesa traz uma ideia equivocada muitas vezes, porque nós temos a tendência de pensar que corrigir alguém é dar um sermão pesado, dar uma escaramuça, humilhar a pessoa em público, esmagar a pessoa que já está machucada. E Jesus disse que nós não podemos esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. A palavra corrigir é uma palavra exatamente branda, é um gesto de amor, é um gesto de ternura. É estar do lado da pessoa, não para humilhá-la, não para massacrá-la, não para jogá-la para fora da igreja como alguma coisa imprestável, mas é para estar do lado dela, para socorrê-la, para soerguê-la, para restaurá-la. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que esta correção tem que ser com espírito de brandura. Porque, na verdade, a ideia aqui de corrigir, no grego, na língua que foi escrito no Novo Testamento, é a ideia da medicina, da ortopedia, de alguém que está com um osso quebrado ou deslocado e precisa ser colocado no lugar. Esta pessoa já está ferida, ela já está machucada e é necessário que esse processo do tratamento de uma pessoa que é surpreendida em alguma falta dentro da igreja seja tratado com muito zelo, com muito amor, com muita ternura, com muita paciência, com muita benignidade, para que esta ferida não seja maior, para que esse trauma não seja mais profundo, para que esta dor não seja ainda mais avassaladora. E Paulo vai dizer o seguinte, e ele diz assim, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós precisamos ser humildes. A vaidade, a soberba, o orgulho de lidar com a pessoa que caiu como se nós fôssemos superiores, como se essa pessoa fosse indigna, não é uma atitude cristã. E há muitas pessoas na igreja feridas, machucadas emocionalmente, esmagadas por uma liderança truculenta, por uma liderança muitas vezes sem amor, legalista, que valoriza o exterior e muitas vezes condena nos outros aquilo que eles mesmos praticam, transferindo para o outro seus erros, suas falhas, suas distorções e condenando nos outros aquilo que deveriam confrontar em si mesmos.
Paulo está nos exortando que para ajudarmos as pessoas que caem, para sermos uma igreja de cura, uma comunidade terapêutica, nós precisamos abordar as pessoas com amor e também com humildade. Mas Paulo diz no verso 2 que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A igreja não é uma comunidade terapêutica apenas quando fala palavras bonitas, quando tem discursos eloquentes, quando tem uma fala regada de piedade, mas não tem uma prática correspondente a esta fala. Nós nos tornamos uma comunidade terapêutica quando temos a capacidade de socorrer, de estender a mão, de oferecer o nosso ombro, de levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos não condenar aqueles que fracassam, nós precisamos ajudá-los a se levantar. Certa feita, os fariseus levaram para Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. E chegaram para testar a Jesus, dizendo: a lei de Moisés manda apedrejar aqueles que são apanhados em adultério. Tu o que dizes? Jesus Cristo não responde aos inquiridores. Ele passa a escrever na terra, na areia, no pó. E a Bíblia não fala o que ele escreveu. Mas possivelmente a palavra usada ali era para escrever uma sentença. Talvez Jesus pudesse colocar ali em letras garrafais os pecados dos acusadores. E então Jesus se levanta os olhos e disse: quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz a Bíblia que eles foram saindo a partir do mais velho. E aquela mulher que já estava humilhada, machucada, então está aos pés de Jesus. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A verdadeira disciplina lida com firmeza contra o pecado, mas lida com generosidade com o pecador que caiu. Jesus disse que nós não podemos esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Tripudiar sobre aqueles que já estão caídos e machucados não é um sinal cristão, não é uma evidência de uma igreja de cura, uma comunidade terapêutica. Jesus Cristo nos mostrou este gesto de amor na restauração do caído, por exemplo, também em relação a Pedro. Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tinha jurado que não conhecia Jesus. Pedro tinha praguejado, afirmando que não tinha nenhum relacionamento com Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em vez de esmagá-lo, de humilhá-lo e de reduzi-lo a pó, Jesus Cristo manda um recado, depois da sua ressurreição, para os seus discípulos e especialmente para Pedro. E encontra-se com eles lá no mar da Galileia. E diz a Bíblia que Jesus Cristo, ao encontrar-se com Pedro, não fez qualquer exposição de humilhação àquele discípulo, mas fez-lhe uma pergunta que enterneceu-lhe a alma: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus Cristo restaura Pedro, mostrando para a igreja qual deve ser a atitude em relação àqueles que fracassam e caem. Muitas vezes temos ouvido que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Esta não é uma atitude correta. Esta não é uma atitude bíblica. A igreja precisa ser um lugar de cura. A igreja precisa ser um lugar de restauração. A igreja precisa ser um lugar onde os caídos possam ser reerguidos para prosseguir na caminhada da vida. Nós precisamos lidar com firmeza com relação ao pecado. Nós não podemos fazer concessão ao pecado. A igreja de Deus precisa ser santa, pura, mas nós precisamos lidar com ternura, com amor e compaixão com relação àqueles que caíram. Nós precisamos entender que a igreja de Deus é um lugar de vida, é um lugar de cura,
é uma comunidade terapêutica, é um lugar de restauração, é um lugar onde as pessoas machucadas e quebradas podem ser restauradas, aqueles vasos que estão como que em cacos podem ser refeitos em vasos novos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade terapêutica, que Deus nos ajude a amar verdadeiramente, não apenas de palavras, não apenas de língua, mas de fato e de verdade. Que Deus nos ajude a levarmos as cargas uns dos outros, para que a igreja possa ser uma esperança para o mundo, para que a igreja seja de fato uma comunidade alternativa, um lugar onde as pessoas possam encontrar abrigo no deserto, fonte em terras secas, um lugar de esperança, de cura, de salvação, de restauração, de reconciliação. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo neste momento. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelos preceitos maravilhosos que ela nos oferece, para lidarmos com a nossa própria vida e lidarmos com a vida daqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes são colhidos por situações adversas, repentinas, que levam à queda, ao fracasso, ao deslize. Dá-nos amor, ó Deus, dá-nos compaixão, dá-nos a ternura de Cristo, para que sejamos de fato agentes da cura e uma comunidade terapêutica para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, comunidade terapêutica. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseada em Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5, onde o reverendo Hernandes abordou a maneira adequada de como a igreja deve lidar com as pessoas que são surpreendidas por algum pecado. Mostrou que elas devem ser corrigidas com espírito de brandura. E ainda que a igreja deve tornar-se comunidade terapêutica não apenas quando fala, mas sobretudo ao carregar as cargas uns dos outros. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer essas verdades preciosas e o que o encoraje a tomar a decisão mais importante da sua vida, a de reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Igreja, comunidade terapêutica. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir em CD ou em DVD. Também pelo nosso site, você pode assistir este ou qualquer um dos 254 programas que já foram lá e estão lá inteiramente grátis para você. O nosso programa é também transmitido via online em tempo real. Você pode torná-lo autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça sua doação diretamente em qualquer agência do Banco do Brasil, na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Agora um convite especial para você e toda a sua família. Através do nosso site, você pode procurar uma igreja presbiteriana e participar das reuniões ali aos domingos com a escola dominical e culto matutino, sempre começando aí por volta das 9 horas e culto vespertino, 18 horas. Propostas perigosas, esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Verdade e vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.